Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Rustonauta. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa que, sinceramente, eu não sou o primeiro na internet a fazer, que é, como vocês podem ver aqui, um tier list. Isso mesmo, hoje nós vamos fazer um tier list das linguagens de programação mais populares, né? Houve aqui alguns critérios que eu usei para decidir quais linguagens iam entrar nessa tier list, né? Um deles, evidentemente, é a popularidade da linguagem, por duas razões. A primeira é que, se a linguagem não for tão popular, então, assim, não é relevante, né, para a maioria das pessoas. O que, infelizmente, quer dizer que a gente exclui algumas linguagens que são muito bem quistas aí. Lisp, Clojure, o próprio OCaml e as linguagens dessa Haskell, a linguagem dessa família, as linguagens funcionais, principalmente, né? Você é um pouco mais sexy, um pouco mais interessante, um pouco mais sedutor, se você sabe alguma linguagem funcional, né? Ninguém usa linguagens funcionais em prod, é muito raro isso acontecer, né? Eu acho que eu adicionei alguma coisa aqui, eu adicionei escala. Eu adicionei escala, eu vou explicar por quê quando nós chegarmos lá. Mas, fora isso, outro fator que foi levado em consideração é que fosse linguagem de propósito geral, né? Tem outras linguagens que são muito populares, tipo SQL não é bem uma linguagem, né? SQL é mais um standard, mas os SQLs que existem por aí, ou por exemplo, um Bash, ou por exemplo, R também, que é uma linguagem especificamente de estatística que é muito popular, mas que acabou não entrando, porque como é que a gente vai comparar essa linguagem com as outras, né? Não dá. Elas só fazem sentido nos seus próprios universos, né? Então, nós vamos falar de linguagens de uso geral e vamos falar de linguagens que sejam razoavelmente populares, né? Depois nós vamos fazer um outro tier list que vai ser só com uma categoria de linguagens na qual o Rust faz parte, mas é a única linguagem que é realmente popular da categoria. Essa categoria é basicamente linguagens que são de desempenho, não quero dizer de médio nível nem baixo nível, porque eu não gosto dessa terminologia, mas são linguagens de alto desempenho e que são recentes. E, na verdade, existe todo um universo para desembrulhar indo por aí. Mas, por hoje, vamos falar de linguagens mais gerais, certo? E nós não vamos começar com Rust, porque eu imagino que vocês devem chutar e ser capazes de chutar com muita acurácia onde o Rust vai ficar nesse ranking aí. Mas a coisa mais interessante vai ser os motivos. E talvez por isso mesmo seja melhor não começar com Rust. Vamos começar com as linguagens menos populares primeiro. Eu acho que é melhor ir nesse sentido. E começamos com a linguagem BR. Lua é uma linguagem de script que tem uma coisa fantástica sobre ela, que é que ela é uma espécie de Python para o universo C. Que significa que você tem uma interface com programas C para você chamar funções que estão num programa C, numa libc, que é bem straightforward, né? Bem direto, é bem fácil você fazer isso. E o contrário também, você chamar um script Lua em código C. E isso é muito da hora, especialmente porque existem alguns tipos de programas que você escreve na família C, no caso, né? C/C++, que você quer a habilidade de você adicionar scripts, né? E que não são necessariamente distribuídos com o binário. E isso acontece muito no universo de jogos e tal. Mas não só isso, Lua está se tornando muito popular como linguagem de script, de forma geral. Porque C da família C tem um monte de vantagens. Eu, pessoalmente, particularmente, não sou um grande fã da sintaxe de Lua, mas muita gente gosta e acha que é prático. Eu vou colocar Lua, por mais assim, é difícil você não. O fato de você ser um BR não entrar na equação, né? Vou colocar Lua como A. Rapaz, será que é isso? Eu tô sendo muito BR, né? Mas, depois nós vamos para Perl. Perl é uma linguagem que tem uma filosofia. É de difícil defesa hoje em dia, eu diria isso. Quando o Perl foi criado, a ideia era que você tivesse múltiplos approaches diferentes para se lidar com um problema. Perl tem alguns constructs, tem alguns padrões de código que você pode escrever com sintaxe totalmente diferentes. E, claro, o Perl não é a única linguagem que é assim, mas eles levam esse conceito ao extremo. E a outra coisa que Perl é conhecida por é justamente você ter esses one-liners, você meio que colocar um monte de regex e operadores numa linha só, para você fazer uma transformação, digamos, num string, ou seja qual for o input, ou, por exemplo, para fazer uma pesquisa por um campo, ou algo do gênero, e você faz tudo numa linha só. E você tem alguns one-liners que eles têm um monte de funcionalidade condensada ali dentro. E era muito popular, especialmente ali nos anos 90 e tudo mais. Justamente por causa dessa concisão. Não tanto por essa feature anterior que os criadores da linguagem gostavam, que é o lance de você ter vários ifs diferentes e tal. Enfim, você ter
várias construções sintáticas diferentes para você fazer a mesma coisa, que é o contrário do que muita gente propõe hoje, né? Que idealmente você só tem um jeito correto de fazer as coisas. Eu acho que Perl é uma linguagem que e tem até a teoria, né, em computação, que frequentemente o pior vence. Bom, mas eu acho que Perl é uma linguagem que ela envelheceu mal e os seus conceitos, pelo menos na data de hoje, eles são considerados bastante, mais do que simplesmente ultrapassados. Eu acho que eles estão errados. E é por isso que Curl vai para F, mas com um pouco de F de respect aí. Porque, só por causa da história, né? Foi muito importante no começo da internet a linguagem Perl. Uma coisa importante que não necessariamente coisa importante, na verdade uma coisa patética sobre a linguagem é que dizia-se que era uma linguagem write-only, né? Que você só escreve. Que se você escrever uma vez e for tentar ler daqui a uma semana, é impossível, porque o one-liner que você escrevia, ele virava um hieroglifo e não tinha jeito mais. Então, compreensivelmente, acabou saindo do gosto, né? Especialmente do gerente de projeto, na verdade. A próxima linguagem vai ser o Elixir, que é outra linguagem BR. Eu juro, essa linguagem aqui, eu não coloquei Lua e Elixir por serem linguagens BR. Eu coloquei Lua e Elixir por serem linguagens que são razoavelmente populares, né? E a outra linguagem BR é uma linguagem que implementa aquele paradigma orientado a atores, em que você tem, em que meio que a própria sintaxe da linguagem ela é muito adequada para você ter múltiplas threads e elas trocarem mensagens, etc. Hoje em dia, essa é uma linguagem que talvez seja na direção extrema oposta do Perl, né? Já que a gente acabou de falar do Perl, mas realmente não tem nada a ver um com o outro, né? Ela se adequa cada vez mais a como são as arquiteturas hoje em dia, porque o sonho é que você consiga paralelizar as coisas ao máximo. E linguagens como o Elixir, elas se adequam bem a essa lógica. Ela é uma variante, não sei se chamar de variante, pelo menos é inspirada naquela linguagem da Ericsson, que meio que criou esse conceito de orientação a atores. Que agora, será que eu vou lembrar? Bom, se eu não lembrei, mas está aí na tela, apareceu. E eu acho que por estar assim bem colocada, é uma linguagem um pouco, sem dúvida, entre as mais obscuras aqui dessa lista, mas eu acho que é tranquilo colocar ela. Eu acho que pela falta de adoção, que eu acho que vai ser um dos critérios aqui, tá? Eu vou colocar Elixir no B. Porque também uma linguagem que ela é amplamente utilizada, que pelo menos tem o potencial para ser amplamente utilizado, talvez não necessariamente que seja, mas que tem o potencial para ser amplamente utilizado, isso deve pensar positivamente, que é uma coisa que não ajuda no Elixir, porque existem outras aplicações que você não vai necessariamente querer escrever em Elixir, né? E continuando, nós temos aqui C Sharp. C Sharp. Famosa e infame C Sharp. A linguagem da Microsoft que surgiu, eu acho que no começo dos anos 2000 ou final dos anos 90. Tá aí o ano que C Sharp apareceu. E é famosamente uma linguagem que é fortemente inspirada no nosso querido, por uns, e tenebroso, considerado tenebroso por outros, o Java. C Sharp, eu tenho alguma experiência mexendo com C Sharp profissionalmente, e quando eu me foi informado que eu ia mexer com Windows Apps, eu fiquei bastante incerto de como ia ser esse projeto. Mas no fim das contas, eu devo confessar para vocês que a minha experiência com C Sharp foi boa. Acho que C Sharp acaba sendo um Java que engaja algumas das limitações do Java, pelo menos na minha opinião. C Sharp tende a ser mais objetivo, menos burocrático. C Sharp é mais direto do que Java. Então, eu fiquei com a impressão, mexendo com C Sharp, que dentre essas linguagens quote-unquote empresariais, como o Java acabou se tornando, não necessariamente era para ser desde o começo, mas como o Java acabou se tornando, C Sharp se adequa muito bem a esse universo, porque... Bom, primeiro porque um bocado de empresa tá interessada nas soluções enterprise da Microsoft, né? Então, no domínio Microsoft, as coisas encaixam muito bem com o C Sharp. Enquanto linguagem, eu gostei. Eu tive uma boa experiência. O C Sharp é muito utilizado em jogos também. Uma experiência da qual eu não posso falar muito, né? Eu sei que C Sharp e C++ são comumente utilizados, talvez porque C Sharp, por funcionar bem em aplicações Windows e a maioria dos jogos serem Windows, pelo menos prioritariamente, C Sharp acaba sendo uma solução boa. Eu acho que C Sharp, normalmente, por puro preconceito, um preconceito claramente muito bem fundamentado, afinal, coisas da Microsoft não costumam ser boas, C Sharp meio que vence esse preconceito e deveria estar colocado em algum lugar relativamente alto nessa lista. Eu vou colocar
Já complicou a minha vida, hein? No quarto item, eu vou colocar no B, mas na frente do Elixir, só porque, assim, o nível de adoção dessas duas linguagens, de potencial adoção dessas duas linguagens é muito grande, a diferença. Então, não dá para o Elixir ficar na frente. Apesar de ser uma linguagem um pouco mais corajosa nas suas escolhas. Né? Porque, no fim das contas, o C Sharp e o Java, etc., eles bebem muito da fonte do C, né? E do C++. Então, acho que o aspecto inovador da linguagem é uma coisa que tem que pesar aqui. Mas, infelizmente, não dá para colocar o C Sharp na frente do Elixir, não. E agora eu tô pensando se o Luta vai ficar aqui. Acabei de decidir que nesse vídeo agora eu vou me dar o direito de mudar de ideia sobre as coisas. Vamos continuar com Scala. Scala é uma das linguagens puramente funcionais que nós estávamos falando, só que ela é o flavor Java dessas linguagens puramente funcionais, né? E é a única linguagem puramente funcional que realmente tem uma adoção razoável. Eu acho que Haskell também, eu acho que não deve ser muito diferente, não, né? No fim das contas, eu acabei indo pelo ranking, aquele famoso ranking do GitHub. Aquele famoso ranking do Stack Overflow, na verdade. Scala é basicamente o Haskell Java, não é isso? Então, eu entendo que os defensores aí das linguagens funcionais, eles têm um ponto, né? Um bocado dos bugs que existem em software, eles são causados por efeitos colaterais. E é isso que eles evitam nas linguagens funcionais. Nas linguagens funcionais, você não tem estados intermediários, tudo é uma função, tudo é uma transformação. Quer dizer, você tem esses estados intermediários, você não tem efeitos colaterais. Eu não vou conversar muito sobre escala, porque algumas das considerações importantes a se fazer, a gente vai fazendo no Java, né? Já que eles são da mesma família ali. Então, eu vou simplesmente dizer que o Scala tem que ir pro A, não tem jeito. Não tem jeito. Eu respeito muitas pessoas que mexem com Scala. Eu não consigo não colocar, e na verdade eu vou dizer mais pra você, vou colocar no A na frente do Lua. Verdade seja dita. E tô achando até que esse Lua vai cair do A. Simplesmente porque o quanto que você está disposto a escrever em Lua é limitado também, pelas mesmas razões do Elixir. Provavelmente o Lua vai ter que cair aqui pro B já logo agora, pra gente poder raciocinar melhor sobre as coisas. Vamos lá. Próximo, nós vamos mexer com nós vamos falar, na verdade, do Ruby. Deus me livre de mexer com o Ruby. E isso já é o spoiler de qual vai ser a minha avaliação. Eu acho que o Ruby, no fim das contas, é uma tentativa de fazer um Python pior, francamente. É uma linguagem de script que, na minha opinião, tende a ser mais verborrágica, que é uma das coisas que você não deveria ser enquanto linguagem de script. E que existe aí meio que uma intenção de que seja uma espécie de JavaScript de back-end, mas nós não queremos um JavaScript de back-end. É isso que parece não ter sido compreendido plenamente. Se você for ver, por exemplo, as experiências de linguagem de script de back-end que deram razoavelmente certo, que foi, por exemplo, o Django no Python, você vê que a diferença. Você mexer com Python em Django é diferente de você mexer com Python normal, porque eles mexeram no Django, mexeram nas definições mais profundas do Python no Django para controlar o comportamento da sintaxe da linguagem, para que ela fosse um pouco menos Python, para que ela fosse um pouco mais amarrada. E é por isso que logo depois surgiu o Ruby on Rails para tentar resolver esse problema. Uma linguagem que a razão de ser dela foi necessário suplementar ela com mudanças fundamentais, não é um bom sinal, né? Eu acho que no fim das contas Ruby acabou sendo um Python fracassado. Essa é a minha opinião em termos gerais, e não por acaso vai perdendo tanta popularidade nos últimos tempos, né? Se bem que a linguagem ser popular também não necessariamente, ou impopular, não necessariamente quer dizer que a linguagem é boa ou ruim. Mas ela perder popularidade geralmente significa alguma coisa. Eu vou colocar, por isso, o Ruby no C. O que nos leva ao Go. Agora complicou. Porque eu diria que Go é o grande rival do Rust nessa geração de linguagens. E provavelmente Go vai aparecer no nosso próximo tier list também. Porque o Go surge. Eles basicamente fizeram o Dream Team, né? Eles fizeram o Real Madrid do software, juntaram eles para fazerem uma linguagem que fosse uma linguagem essencialmente web, mas que ela tivesse desempenho de C. Era isso que eles queriam fazer. E eles foram para uma filosofia, né? Adotaram a filosofia de ter o mínimo de features possível. Por muito tempo não tinha nem generics. Era um negócio muito. Você pode chamar de feijão com arroz, ou você pode chamar também de pé no chão. É uma questão de opinião. Os features eles entram muito lentamente no Go, mas é uma linguagem que tem uma sintaxe que alguns podem considerar fácil. Eles fazem afirmações muito grandiosas sobre o quão approachable é o Go. Eu acho que não é assim não também. Não é assim tão fácil, eu quero dizer.
Mas, sem dúvidas, dá para ser mais difícil do que isso, né? E, mesmo assim, é uma linguagem que tem um desempenho muito bom. Eu acho que Go não dá para negar que Go é uma linguagem. Eles encontraram um lugar muito bom para Go. Especialmente porque eles fizeram o milagre de escrever uma linguagem que, em momentos, parece uma linguagem de script, parece um Python, assim, esticando bastante a corda aí. Só que tem um desempenho fantástico, mesmo tendo garbage collection, né? Ou seja, não é como C ou C++, que você, de uma forma ou de outra, você tem que limpar a memória depois que você usa. Então, existe uma rotina no runtime lá que automaticamente vai limpar a memória para você, como é o caso no Python, no Java, etc. Só que, mesmo assim, mantém um desempenho invejável. No back-end, Go é muito bom. Eu vejo poucos grandes projetos em Go. Se bem que você parar para pensar, o Docker é em Go, né? Existem alguns bons projetos em Go. Eu vou ser forçado a colocar o Go aqui. Por mais que eu não queira admitir, por puro clubismo, tá? Não se iluda. Aqui nós temos lado, tá? Não sei se você percebeu pelo nome do canal. Mas nós vamos de Go no primeiro posto do Tier A aqui na nossa tier list, né? Depois aqui você pode nem reconhecer esse símbolo, o capacetezinho romano, grego, que é o capacetezinho do Delphi, né? Esse é o logo do Delphi, mas aqui eu estava querendo representar todas as linguagens Pascal, etc. Eu não sei se Delphi barra Pascal barra Turbo Pascal, se eles são, se eles sequer aparecem no top 15 ali da lista do GitHub. Mas eu queria colocar aqui porque você ainda encontra uma quantidade assustadora de projetos enfim, de software legado aí que está em produção hoje no Brasil, que é escrito em Delphi. Eu não sei o que aconteceu ali nos anos 90, eu gostaria de ser mais velho hoje só para ver o que aconteceu ali. A quantidade de software, de escolhas horríveis de software que foram feitas no Brasil nessa época, e talvez na época anterior também, é uma coisa chocante. E Delphi era, assim, basicamente a linguagem e o ambiente, na verdade, de desenvolvimento mais universal que você encontrava no Brasil, o que é um sintoma de alguma doença terrível, né? Delphi e Pascal, em geral, na minha opinião, é uma família de linguagens muito ruim que, pelo menos quando as suas bibliotecas padrão, principalmente, talvez, eu não acho que, se você olhar para Pascal enquanto proposta de linguagem, tudo bem, talvez você consiga tolerar a ideia do que eles estavam propondo lá, mas é muito claro que, enquanto implementações e bibliotecas padrão, etc., é realmente um negócio cancerígena. E, infelizmente, é uma coisa que durou muito tempo no Brasil, e é por isso que o nosso glorioso Delphi vai ficar aqui. Só não é pior do que Perl, porque realmente Perl é o fundo do poço. O que nos leva ao nosso querido interrogação Python, né? Python é uma linguagem que, na verdade, surgiu no começo dos anos 90, né? Mas ela ficou na obscuridade aí durante um bom tempo e, finalmente, começou a ganhar notoriedade ali nos anos 2000. No final dos anos 2010, teve uma febre de Python. E aí, no meio dos anos 2010, na verdade, no final dos anos 2000, no começo de 2010, teve uma febre de Python. Aí, no meio dos anos 2010, meio que o Python foi perdendo força, mas com a IA chegando e na verdade, com a ciência de dados, né, em si chegando, ficou mais claro que Python ia surgir como uma das vencedoras dessa geração. E eu acho que o último survey aí diz que o Python só perde para o JavaScript em popularidade. Mas enquanto a linguagem em si, eu sempre achei que Python é uma linguagem que, na sua interpretação de software, no seu jeito de ver software, é uma linguagem muito exitosa, porque uma das coisas que eles prometem e entregam é o extremo minimalismo. Qualquer um começa a escrever Python muito rapidamente e os gachas que Python tem são poucos e os que tem são bem documentados. O jeito, a sintaxe para representar estrutura de dados, enfim, os constructs da linguagem são muito bons, na minha opinião. E não é por acaso eu acho que Python é tão famoso, é tão bem quisto pelos noobs, né? Porque é uma linguagem que ela é fácil de lidar, na verdade, em última instância. E, além de ser fácil, tem uma sintaxe muito ergonômica e muito, eu diria até mesmo elegante, né?
É óbvio, isso tudo é às custas de ter um desempenho absolutamente execrável, né? É uma das linguagens mais lentas que tem por aí. E mesmo que você use algumas das gambiarras que existem para poder acelerar o Python aí, de Python compilado e tal, continua sendo absurdamente lento, especialmente quando você mexe coisas como classes em Python, simplesmente porque o negócio, para poder fazer essa suavidade na utilização de tipos em Python, etc., o jeito que as classes são feitas é um negócio muito pouco streamline, né? Tem muita coisa. Você cria uma classe Python, você cria um monte por debaixo dos panos, você está criando um monte de dicionários, você está criando um monte de listas ali, um monte de valores. Você está mexendo com um monte de estruturalidades que você nem está vendo, na verdade, né? O que é bom também, porque você tem um controle, se você souber mexer com os tipos mesmo em Python, você tem um controle incrível do que você pode fazer com o tipo, né? Então, eu diria que não dá para negar que no aspecto assim, puramente de escrever uma linguagem de software, Python é uma linguagem muito boa. Só que existe um preço, esse preço é pago em full, né? É pago com juros. Então eu vou colocar Python no A depois de Go. Não dá pra. Mesmo eu sendo um rosteiro, não dá pra você colocar Python muito atrás disso. Agora chegamos nele, hein? O seu, o meu e o nosso. JSzão. O número 1 do devzinho feijão com arroz, não é isso? Do Webfront. Só que não tem alternativa, né? Para ele é difícil até criar, pensar em uma boa analogia para o JavaScript no mundo real. JavaScript, muitos dizem por aí que o JavaScript é câncer. E eu sou um deles. Por que eu digo isso? JavaScript acabou fazendo algumas escolhas do sistema de tipos mesmo, que foram muito, mas muito infelizes. E isso faz com que lidar com. Isso faz com que mexer com a linguagem em termos de controlar o fluxo de dados e os tipos que esses dados assumem e como esses tipos se comportam, um pesadelo, na verdade, né? E várias tentativas aconteceram e continuam acontecendo para tentar consertar o JavaScript. E eu lembro de várias dessas. CoffeeScript, hoje em dia o TypeScript. O TypeScript até que meio que se estabeleceu bem como uma das soluções para o JavaScript feijão com arroz, né? Mas de qualquer forma, o fato de que o padrão de front virou JavaScript é uma coisa muito dura. E que o único projeto que parece nos libertar desse mal acaba sendo que o WebAssembly um dia venha a se tornar realidade. Até lá, viveremos JavaScript. E em que termos concretos JavaScript é ruim? JavaScript é ruim porque o jeito como os tipos são tratados, existem tipos base demais, undefined, object, e como os valores eles são interpretados quando eles mudam de um tipo para o outro é muito imprevisível e às vezes inconsistente. E isso é o que leva aos muitos bugs e bizarrices que você vê com frequência em programas JavaScript, né? Mas, infelizmente, não tem outra solução, né? O browser ele só roda JavaScript. Esse tier list aqui mesmo, bem possível que ele tenha sido escrito em JavaScript. Mas, de qualquer forma, JavaScript vai aqui. Mas só pela adoção, por ser a linguagem mais popular de todas, e por ter encontrado tanto, eu sei que não deveria, talvez alguém possa interpretar que não deveria ser o caso, de que uma linguagem popular deveria ser mais bem ranqueada do que outras por ser popular, mas o fato é que uma linguagem que é popular, só pela funcionalidade que ela entrega, porque vai ter um monte de libs, etc., isso faz com que seja um ambiente mais rico. Não dá para negar isso, né? Então é por isso que, mesmo apesar de eu ter dado essa surra toda no JavaScript, ele ainda fica na frente de uma coisa como o Ruby. Não tem como dizer que não. Simplesmente porque se eu quiser fazer um programa complexo em JavaScript, eu consigo. E isso é uma coisa que outras linguagens não entregam, né? E isso é uma coisa muito triste que eu tive que admitir isso na linguagem passada, porque isso nos leva a PHP. E PHP é, assim, eu não posso dizer qual o nome da doença que eu acho que PHP se compara, né? Mas está ali. É essa mesmo que você pensou. PHP foi uma linguagem de back-end que é uma linguagem de back-end que foi muito popular ali nos anos 2000, nos primeiros anos da web. Era muito comum você ver serviço de PHP. O Facebook, não sei se ainda é hoje, mas sem dúvida no passado foi escrito em PHP. E PHP é uma linguagem que, de novo,
utilizada principalmente para fazer back-ends e era um pouco, a minha opinião é que era um pouco feitiçaria, né? Você, a, a biblioteca padrão não tinha consistência, na verdade, na nomenclatura, em como os parâmetros são tratados, e isso faz com que parecia que um programa suficientemente complexo em PHP, ele parecia um feitiço, né? Você tinha um caldeirão assim, e você falava umas palavras que eram em germânico antigo e latim, e jogavam uma rabo de lagartixa, um asa de morcego, e aí saía um back-end ali. Era um negócio muito bizarro e... Bom, eu gostaria de dizer que continua sendo. Além disso, sem contar que no aspecto de desempenho é uma coisa terrível também, é comparável a Python, talvez pior. O que, o que é um mistério, né? Por que razão? Certamente não é porque você está pagando o custo de ter uma sintaxe bem sofisticada, não é não. A sintaxe de PHP é feia, linguagens que você acessa o valor com cifrão, isso já não é um bom sinal. Acabou virando a linguagem de back-end mais popular dos anos 2000, né? É um outro caso de que ninguém sabe explicar de por que é que tinha que acabar sendo PHP, né? É complicado. Existem coisas que melhoram muito o PHP. As versões mais novas de PHP, vamos começar por isso, né? As versões mais novas de PHP, elas melhoraram significativamente a linguagem, né? O PHP era muito feio antes, especialmente isso, assim, esteticamente era doloroso ver o programa PHP. Com as novas versões, com features importantes sendo introduzidas na linguagem, que tornaram ela mais elegante de se escrever, fizeram com que PHP melhorasse substantivamente. E Laravel também, né? Existem outros aí frameworks que melhoram significativamente PHP. Dito isso, PHP não tem como. PHP vai ter que ficar atrás de Ruby e só não fica pior do que isso porque realmente o Tier F é para aquilo que... A gente acaba tendo um pouco de raiva de coisas como JavaScript e PHP porque são populares, né? Se fossem mais obscuros, a gente não ia ligar tanto. Mas eu acho que as que estão no F, elas são realmente coisas que elas morreram com razão, né? As do Tier C, acho que elas ainda têm que morrer. Continuando, vamos falar de isso mesmo, Java. O primeiro e único. Java foi criado no começo dos anos 90 com a missão de ser um C. Existia com a missão de ser um C++ correto, né? Existia um preconceito no mundo empresarial de que coisas feitas com computador não davam certo, porque no dia que desse um problema, talvez não fosse necessariamente fácil consertar, né? E as pessoas queriam ter documentos em papel, etc, né? O que o Java tentou ser, no fim das contas, é um C que não tem comportamento não definido. Né? O que é o comportamento não definido? Existem algumas coisas que você pode fazer em C ou C++, que se você fizer essas coisas, especialmente operações com ponteiros, etc., se você fizer essas coisas, não existe garantia do que o compilador vai fazer. A resposta pode ser qualquer coisa. E quando isso acontece, os programas eles se tornam imprevisíveis. Né? O que o Java propõe é ter uma sintaxe próxima, só que corrigindo vários problemas. Primeiro, tendo uma das proposições centrais de Java era justamente que a biblioteca padrão seria super bem estruturada. Então, se você conhecesse ali os pacotes, ia ser relativamente fácil de você saber como fazer as coisas. Outra coisa é que eles tentam que só exista uma maneira de fazer uma coisa específica, que é uma coisa que as linguagens da família C acabaram lentamente caminhando nessa direção. E nem tanto, né? E além disso, e principalmente, é que a linguagem fosse segura, tanto no sentido de não ter com comportamento indefinido, como no sentido de que você não ia deixar que erros de memória estourassem na cara do usuário, não importa o quê. Porque era muito difícil de recuperar de um erro de memória. Né? E para fazer isso, aí utilizaram um coletor de lixo, que fez com que Java fosse mais lento, mas como ele vinha também com uma arquitetura super complexa, de que você tinha uma máquina virtual que rodava em cima do hardware. Você tinha uma máquina virtual para cada hardware, e aí o seu programa Java ia ser compilado para um bytecode, e aí o bytecode era a máquina virtual Java ia pegar esse bytecode e transformar em um binário que o seu computador entendesse. Então, assim, foi todo um projeto muito grande que faria com que você tivesse portabilidade mais fácil, você podia fazer o programa uma vez e rodar qualquer computador, etc. Que acabou sendo uma missão que muitos tentaram e poucos conseguiram ter sucesso, que o Java foi um deles, que também não conseguiu ter sucesso.
E, bom, enfim, Java foi um grande projeto com a missão de fazer com que os problemas que eram vistos nos programas da família C não pudessem se manifestar em programa Java. Eles tiveram sucesso? Eu acho que em parte sim, né? Não dá para negar que coisas como o Android sem a arquitetura Java seria mais difícil, porque mesmo coisas como o Kotlin, etc., elas só são possíveis por causa da arquitetura Java. E, de novo, voltando para a questão do Scala, é o caso do Scala também, né? É uma arquitetura que você pode ter várias linguagens que, desde que elas compilem para um bytecode que a JVM consiga entender, tá tudo certo, né? Então você faz parte de um grande projeto as linguagens da família Java sendo a principal deles, e eu diria que por isso não dá para dizer que não foi exitoso. Né? Eu acho que o Java, no fim das contas, na prática, se tornou uma linguagem extremamente burocrática. Você precisa escrever um monte de coisa para poder fazer. É muito boilerplate, né? Que eles chamam em inglês. É muito tipo código que você escreve só para poder fazer o que você realmente quer. Não é uma linguagem nem um pouco minimalista, que também herda um pouco disso da linguagem C, da linguagem da família C, na qual o Java foi inspirado. Mas dito isso, eu tenho a impressão que no fim das contas Java também falhou ao mesmo tempo. E é por isso que eu vou ser obrigado. E aí, Java na frente de C Sharp ou não? Eu vou ser obrigado a colocar Java atrás de C Sharp. Porque não dá para negar que C Sharp é uma melhoria no aspecto sintaxe em relação a Java. É uma melhoria no aspecto arquitetura? Não. Porque o Windows, né, velho? É triste. Se você quiser usar uma versão nova do C Sharp, você precisa ter o Visual Studio novo. Uma das grandes bizarrices do ecossistema Microsoft, né? Você é obrigado a mudar o seu ambiente de desenvolvimento para poder utilizar uma versão nova da linguagem. É uma coisa bizarra para dizer o mínimo, né? O que me faz agora pensar que talvez o Java tenha que ficar na frente do C Sharp é difícil, hein? Se desse para empatar, eu empataria. Por hora eu vou deixar assim. Porque eu tive a experiência de mexer nas duas linguagens e eu achei mais divertido mexer com C Sharp do que com Java. E agora, hein? C++ e Rust. C++ aqui representa o C também, né? C/C++. Não dá para dizer que C e C++, pela sua importância histórica, poderia ficar qualquer coisa abaixo de A, né? C surgiu ali nos anos 60 e C++ nos anos 70, e a ideia era fazer com que lidar com os computadores de maneira expressiva fosse possível de um jeito completamente divorciado do assembly, né? As linguagens pré-C foi muito cedo, né? No começo dos anos 60, talvez final dos anos 50 até. Surge muito cedo, baseado ali no começo da computação, na época que computadores eram do tamanho de um prédio, e já surge com o que viria a ser para as linguagens que eram realmente expressivas ladeira abaixo, né? Tanto que coisas surgiram depois, como orientação a objetos e coisas parecidas, que elas rapidamente casaram muito bem com a sintaxe C, né? E fazia com que esses conceitos pudessem ser traduzidos em código de máquina também facilmente. E isso é fácil você hoje não perceber o quão difícil é essa empreitada, né? Bom, C++, no fim das contas, acaba introduzindo em C algumas coisas que são muito importantes que modernizaram grandemente a linguagem, que tornaram possível que a linguagem fosse mais amplamente utilizada, e que reduz, no fim das contas, a quantidade de bugs que você tem em C puro, por exemplo. Eu diria que... Mas C++ também introduz várias bizarrices, né, no fim das contas. Então, e algumas dessas bizarrices, por exemplo, tem um monte de novos gachas em C++, à medida que novos features são introduzidas. Por exemplo, exceções em C++, elas são bem caóticas, na verdade, por exemplo. E é por isso que C++, apesar de C/C++, apesar da sua importância histórica, não tem como essas linguagens ficarem no JS. Simplesmente não tem como. E aí, onde esses ficam aqui, hein? São linguagens muito boas as que ficaram aqui em cima. Vou colocar na frente de Python. E antes de Go, não dá. Não dá. Só pelo peso, a gravidade da linguagem, às vezes, é o que pesa mais. Então, sou obrigado a colocar C++. Preferiria, pessoalmente, usar qualquer uma das outras linguagens do Tier A para fazer qualquer coisa, e até alguns do Tier B, do que fazer coisa em C++. E olha que eu já fiz muita coisa em C e C++. Quando você começa a mexer com C e C++, começa a mexer com ponteiros e tal, você se sente muito bem porque você se sente no controle da máquina, mas à medida que você vai fazendo um projeto por mais tempo, especialmente em C puro, a coisa vai saindo do controle. Acabam surgindo erros que você não pensou neles, mesmo quando você é bom. E C++ introduz um monte de complicações também, que não faz com que o processo seja mais agradável, na minha opinião. Então, é o melhor... Talvez eu esteja sendo muito, muito gentil, mas só pela grandeza da linguagem, ela merece aí essa posição. Finalmente, nós chegamos... Bom, na verdade, a gente devia falar do Swift, né, que eu pulei. O problema é que eu pulei um pouco o Swift porque eu não tenho tanta experiência com Swift. É o universo Apple. Eu não deveria ter colocado essa linguagem só porque eu não sei avaliar essa linguagem. Fica aí nos comentários, na verdade. Talvez Swift é uma coisa para vocês darem o veredito de vocês. E finalmente nós chegamos em Rust. Vocês já devem ter imaginado que só uma linguagem vai no RunkS.
e essa linguagem é Rust. E pelo nome do canal e tal, isso era um pouco meio óbvio. Mas eu vou explicar para vocês por que é que Rust deveria mesmo estar onde está. Porque ao longo do vídeo nós vimos aí algumas das razões pelas quais eu não gosto de algumas dessas linguagens, né? O Rust, primeiro, acaba resolvendo essa dicotomia entre você ter bugs inesperados, como é o caso de C, C++, e você ter um custo muito grande de desempenho, que é o caso de, por exemplo, Python e Java. O Rust conseguiu fazer isso a custo zero, né? Entre aspas. Na verdade, o custo é que você tem que agora obedecer mais regras de compilação, né? E só Rust tem isso, né? Depois tem algumas linguagens que estão surgindo aí agora, e nós vamos ver elas no próximo vídeo, que tem coisas parecidas com o Bottle Checker de Rust, né? Mas não é só isso. O Rust também inova no jeito como o Rust trata erros. O Rust também inova nas decisões de sintaxe de tipos. Por exemplo, em Rust tudo é auto, o auto de C++, né? Ou seja, se você não precisar definir o tipo de uma variável, você não define. E isso é o jeito mais minimalista, é o jeito mais Python de resolver o problema, só que sem pagar o que Python paga. Então você com Rust você acaba, por exemplo, aspectos também. Isso é outro bom exemplo. Quando você coloca tipos em Python, por exemplo, tudo fica muito mais pesado, porque os tipos de Python eles são muito bons, muito poderosos. Eu acho que reclama-se muito, mas eu acho que a semântica dos tipos é muito bem feita. Eu diria que em Java também, mas por isso se paga um custo. Os aspectos em Rust, eles vêm quase que de graça também. Veja também, por exemplo, como lidar com erros. Enquanto que não tem um grande aumento de custo quando você usa exceções do estilo de Java, que no fim das contas Python e até as famílias da família C adotaram, quando não tem um custo diretamente em desempenho, existe um custo em complexidade, porque você acaba tendo múltiplas linhas de execução. E você lidar com a linha de exceções nem sempre é tão claro, especialmente nas linguagens de família C. Mas em Python também, se você parar para olhar. E em Rust, como você tem result option, ou seja, os erros eles estão encodados no próprio sistema de tipos, é muito mais evidente como lidar com eles. Então, mesmo que, é claro, tenha um custo para lidar com erros, um custo de complexidade, sintaxe, tipos, etc., é um custo relativamente mais baixo. Então, assim, o Rust dá a impressão de que você tem tudo o que essas outras linguagens têm, só que sem pagar o preço por elas. Isso que é mágico sobre o Rust. É uma linguagem perfeita, tá? Rust ainda tem muito o que melhorar. Mas, de novo, no aspecto potencial, à medida que tiver mais features que hoje são nightly e eles vão ser estabilizados, à medida que você tiver menos problemas que são resolvidos só por crates e passarem a ser resolvidos nativamente na linguagem, e à medida que você tiver a sintaxe da linguagem resolvendo mais problemas que hoje são resolvidos com coisas como macros, você vai ver que a linguagem vai ganhar a maturidade necessária para cumprir seu destino, né? De ser uma linguagem que realmente é utilizada na maioria dos domínios. Nunca vai ser em todos, porque eu não vejo Rust tirando o lugar de uma coisa como Python, por exemplo, porque as pessoas que estão mexendo com Python, elas querem a simplicidade de Python. Ou mesmo tirar o lugar de coisas como Haskell e Scala, porque mesmo o Rust sendo muito funcional, essas são linguagens que elas são utilizadas para problemas que eles se dão melhor com soluções puramente funcionais. E a mesma coisa no caso do Elixir. JavaScript talvez o Rust nunca chegue lá, mas é muito cedo. A gente precisa ver como é que o WebAssembly vai acontecer. Mas um bocado do que hoje é resolvido por outras linguagens pode ser resolvido por Rust. E eu acho que é por isso que essa é a linguagem Tier S. Foi óbvio, meio que deu para sacar desde o começo que o Rust ia ser a linguagem Tier S, e nada mais justo, né? Essa é um pouco a proposta do canal, mas eu acho que aqui nós fomos sinceros sobre os prós e os contras de outras linguagens. Eu não acho que Rust é uma linguagem perfeita e que eu acho que, por exemplo, um grande competidor com Rust é o próprio Go, entre outras linguagens, que espero que a maioria das quais são mais jovens e ainda menos maduras do que o Rust, mas que elas oferecem algo que é um pouco diferente de Rust e talvez isso seja exatamente o que as pessoas precisam. Não está claro ainda se esse é o caso. Nós vamos descobrir em breve, mas fique ligado para a nossa próxima tier list, onde nós vamos falar dessas linguagens nascentes aí que podem ser potenciais tier S numa segunda versão da nossa própria tier list aqui. Então é isso, galera. Eu acho que deu para dar uma boa sacada sobre esse monte de linguagens. Essa, de novo, é uma opinião que eu tenho baseada nas minhas experiências e tal. Me digam nos comentários o que é que vocês acham que eu falei que é um absurdo total. O que eu falei que vocês acham que é isso mesmo, concordam. E se vocês concordam comigo que Rust é mesmo isso tudo ou não. Que, na verdade, é uma linguagem que é modinha e que em breve as pessoas vão largar a mão. Será? Bom, então por isso é hoje, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.